Boa noite. Boa noite, Daniel. Boa Boa noite, noite. Daniel. Boa noite, Sérgio, Papito, Luiz, Toninho, Tudo todo bem mundo. aí? Silma, Raul, Que bom. Hilda. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eduarda. Boa noite, Priscila. Boa noite, Clara. Boa noite, Nelson. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Inês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, seu a Nel. todos. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite. Boa noite, Sheila. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Boa noite. Sérgio, você já preparou alguma coisa Boa agora? noite. Do livro do Você vai Divaldo. Pode começar, então. Vou ler o primeiro capítulo do livro do Divaldo, então, hoje. Quando a sombra tétrica da ignorância predominava na Terra, no planeta em desenvolvimento, Jesus veio pessoalmente à Terra e proclamou sem reserva: Eu sou a luz do mundo. Toda a sua existência de beleza e claridade criou o amor Pai misericordioso. Na mente e no coração da uma glória da vida e todas as vibrações do astro em formação, o mestre incomparável exclamou: Eu sou a vida. À medida que o reino de Deus se expandia nos corações, o dúcido condutor elucidou: Eu sou o caminho. Roteiro único para a verdade. A sua mensagem fez-se o alicerce de todas as edificações morais e proclamou: Eu sou a porta. A estrada para a redenção humana teria que passar pelo desafio de um espaço estreito, que não permite acesso à ilusão, às irresponsabilidades. Quando as curas e fenômenos múltiplos libertaram os corpos atormentados e preconizavam comportamentos severos, o excelso benfeitor expôs: Eu e o Pai somos um. Expandindo-se por toda parte o verbo fluente e libertador, a glória estelar descia aos seres humanos a fim de edificar-se na rocha, e o divino construtor se definiu: Eu sou a verdade. A imortalidade é o hino a ser cantado pela vida em todos os momentos. Sua voz então esclareceu: Eu sou
o pão da vida. Seus poemas, suas canções de incomparável ternura foram cantados pelos anjos que o precederam e sucederam, a fim de vencer os séculos inolvidáveis. Seu poder e determinação determinaram: vinde a mim. E o mundo de sacrifícios ergueu cruzes e surgiram holocaustos através das páginas da história. Cada um tome a sua cruz sob os açoites. Vergado, ferido, abrace o ódio, transformando-o em compaixão. Milhões de convidados o seguiram, ofereceram-se em sacrifícios. Muitos, porém, porque não lhe puderam ser fiéis, corromperam a sua mensagem, falsearam a sua vida, e quando o mundo organizava para mudar de escala evolutiva, ele liberou os guias da humanidade e voltou na glória solar da imortalidade. Hoje, quando o caos se estabelece nos corações, a vida se estiola, antes de trágicas previsões, ele volve a confirmar: eu sou a vida exuberante. É de perguntar-se, então, a nós que conhecemos e comprometemos com ele, o que somos? Vós sois o sal da terra que o mundo necessita com o seu sabor. Sabendo da responsabilidade que temos com ele, como devemos agir? Esse pequeno livro é uma proposta de como ser em relação a ele. Sejamos, desse modo, os servidores da última hora, fiéis do compromisso de segui-lo. Jesus e nós. Bezerra de Menezes. Boa noite a todos, bom estudo. Obrigado, Sérgio. Boa noite, Adriana. Boa noite, Sueli. Então, só para lembrar, né, do capítulo 29, que a conversa continuava com a Anicete, tinha uma conversa da Anicete, onde estava também o André Luiz e o Vicente, e chegam as duas meninas, né, a Cecília e a Aldorina, sendo que a Cecília tinha sido a filha do casal, do Bacelar, e a Aldorina foi uma sobrinha dele, e que estava esperando a mãe dela chegar, né, ao plano espiritual. E nessa conversa, a Cecília expressa as dificuldades, né, dessa colônia Campo da Paz, explica as dificuldades que tem de ajudar os encarnados, porque os encarnados e desencarnados, né? Porque eles têm um grupo, se mantém nesse grupo do umbral, e o que eles recolhem, ou talvez vão a tentar ajudar, normalmente são espíritos muito revoltados, né? Muito revoltados, com muito ódio, com muita raiva. Então, eles não querem entender que eles podem ser ajudados para as equipes que vão socorrê-los. Então, ela explica que existe uma diferença muito grande entre o nosso lar e essas colônias que, como ela disse também, tem uma colônia a cada 10 quilômetros desses, né, diremos, pontos de socorro dentro do umbral, né, no nível do umbral, para acolher qualquer, ou todos, né, todos os desencarnados que estão lá e que, de alguma maneira, vão ser ajudados, só que quando eles realmente querem. Então, eles estão sempre aos postos, como ela diz, mas existe uma dificuldade muito grande, inclusive, de você arrumar pessoas, espíritos, para trabalharem lá. Então, normalmente, nesse campo da paz, que ela explica, são os próprios espíritos que são recolhidos, depois mantém essa questão evolutiva deles, vão evoluindo lá dentro do campo da paz e ficam lá trabalhando com auxiliares. Então, ela explica aqui, né, todas as dificuldades e coloca assim, uma das situações que ela também
ela se comportando bem, ou seja, trabalhando bastante e tudo mais, ganhando bônus horas, que não é assim falado aqui, mas é mais ou menos desta maneira, ela vai ganhar, né, um passeio lá no nosso lar, e está muito feliz de poder fazer isso. Então, ela comenta as diferenças, que lá no nosso lar tem ministérios, grandes prédios, e aqui não tem nada disso, né, no Campo da Paz. Então, basicamente, ela explica, né, e ela é muito... O interessante é que ela, sendo nova, embora a gente sabe que o novo dela é porque ela desencarnou e mantém ainda essa formação como espírito, embora o espírito pode escolher, mas ela manteve essa, é, ela é muito segura a cada colocação que faz, explicando o trabalho das colônias, né? Muito segura, muito firme. E isso que também faz com que o André Luiz ache muito interessante. Até porque, como ele diz também, a gente sabe que lá no plano espiritual, a gente não consegue mentir, nós somos verdadeiros 100%. Então, tudo isso faz com que também ele diríamos assim, valorize, né, os sentimentos, porque lá só se fala com um sentimento verdadeiro, como ele falou, né? Coisa que aqui nas conversas, muitas vezes, a gente está falando com alguém e talvez a nosso olhar, pensamos que a pessoa está interessada na nossa conversa, mas no fundo não está nem aí, né? Agora, lá realmente existe todo esse sentimento verdadeiro que o André Luiz escreve nas conversas que tem todos, né? Na verdade, ele não só essa conversa, ele exalta, porque realmente é muito forte a maneira de expressão dela, e levando em conta que ela é muito firme, isso que chamou muito a atenção dele, né? Bom, então hoje nós vamos começar com o capítulo 30, que dá continuidade ainda à conversa do capítulo 29, e chama Em Palestra Afetuosa. Voltámonos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês, de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Então, a Aldonina, ela já está colocando aqui uma situação de que existem, né, pelo que ela diz aqui, casamentos espirituais também lá no plano. Esses casamentos são muito mais intensos, verdadeiros, do que os casamentos terrenos. E aí ela vai explicar bastante hoje sobre esse casamento da Isaura, né, no caso, que é a tia dela, a irmã. Nossa irmã, né? Ele fala irmã, mas é uma amiga, na verdade. Percebemos-nos, a curiosidade prosseguiu. Morava ele conosco, mas, desde muito tempo, foi convocado a serviço por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Então, se vocês lembrarem, lá no nosso lar, também existia essa hierarquia, né, de espíritos mais iluminados. A mãe do André, ela fica numa esfera superior, de espíritos superiores. E ele só poderia ir lá se fosse convidado, enquanto que ela, como ela estava acima, ela poderia estar visitando a qualquer momento. Ele não, ele é convidado. E aqui é a mesma coisa. Ele, no caso, ele foi convidado a trabalhar, né? Com isto, durante esse período de trabalho, desenvolvimento, aprendizado, ele ganhou bônus horas, adquiriu a casa, né? E aí ele veio buscar, casou aqui, né, no Campo da Paz, com a Isaura, e levou ela para o nosso lar. Então é por isso que ela está lá no nosso lar. Não porque ela simplesmente quis ir. Não.
O noivo que primeiro evoluiu, ganhou bônus horas, né? Adquiriu a casa, né? E depois sim, que ele poderia levar ela para o nosso lar. Vicente, que se mantinha em atitude expectante, exclamou: tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha no mundo a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza no solar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefacção. Cecília, vivaz, assentou sorrindo. Isto se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado da alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nós entregamos no plano carnal. Porque, se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. Então, se existe uma união sincera, algo maravilhoso aqui na Terra, por que haveria de deixar de existir no mundo espiritual? E especialmente, né, nas esferas superiores, onde a beleza e o equilíbrio é muito maior. Então, uma das coisas que talvez a gente precise deixar, né, de imaginar é que as nossas vivências aqui no plano da crosta planetária é algo exclusivo, só nosso, do universo. Vamos lembrar que nós somos uma cópia, né, do plano espiritual, só que uma cópia, né, não tão boa, uma cópia com muitos defeitos. Então, assim, a gente, essa questão de se existe algo bom aqui, faz com que a gente prevaleça, valorize ainda mais, porque vai se tornar muito mais belo, né, esse relacionamento, esse amor se torna muito mais puro, e a união é muito provável de acontecer, mas vai depender sempre do quê? Daquilo que a gente construir aqui enquanto encarnados. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro denotando aspirações secretas do coração. Então é lógico que vão ser felizes, né? Porque esses espíritos, eles todos estão buscando a evolução. Eles têm esse caminho, eles têm essa consciência que é necessário essa busca da evolução. Então, como ela também diz no capítulo anterior, no início, André, esses são espíritos que eles vigiam os seus sentimentos. Eles, a todo momento, estão buscando a perfeição. Então, esse tipo de união entre esse tipo de almas realmente é muito mais feliz do que iria ser uma união desta aqui na Terra. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou: sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na Terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com a alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte.
Então, né, a gente sabe que se entendemos que nós somos eternos, espíritos eternos, e que o nosso corpo hoje é uma ferramenta, um veículo que cria as possibilidades da evolução espiritual enquanto está encarnado. Então, a gente não tem que se apegar à nossa forma física, né? Logicamente, vai buscar, né, uma beleza, talvez, né? Mas podemos nos sentir, muitas vezes, assim, sendo enganados, né? Depois vem né? A gente vai primeiro na beleza e depois vem os como se fala, tá entrando gente. A gente se engana depois, né? Aí começamos a conhecer as pessoas e não é bem assim. A beleza é algo muito transitório. Agora, se a gente consegue visualizar ou ver além do corpo físico, ver a alma do outro, com certeza a gente vai estar se conectando muito mais. Então, essa questão que ela coloca aqui, porque tu pode ver alto, só que é muito além né, muito além da forma do corpo. E quem ama o corpo, como ela diz aqui, ou esse tipo de situações, eles são incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem a morte. Durante a nossa evolução, né, se a gente for lembrar, evolução que eu digo aqui no plano, né? Antigamente o biotipo, né, das pessoas era aquela pessoa forte, gorda, era saudável, né? Aí foi mudando, né? O meu corpo é saudável, agora o magro total é saudável, aquele que tem músculo é saudável, né? Então a gente vai mudando dentro do nosso corpo, da nossa imagem, né? Do que é melhor para o corpo sempre, né? O corpo significa saúde, ou seja, a gente dá valor ainda ao estado material e não ao estado espiritual. Quando você olha a pessoa assim profundamente, se conecta verdadeiramente, o corpo deixa de ter essa importância, né? Na época dos romanos, né, a saúde era aqueles, né, os gordões eram saudáveis, né, porque falava que eram fortes para poder estar enfrentando qualquer situação, né? E hoje mudou muito, né? Mas sempre a gente valoriza o corpo, né? A gente não está valorizando, a gente não faz comentário de alma, né? E como que a gente aprendeu a amar o espírito do outro, ou a alma do outro. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Continue falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar? Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente? Cecília sorriu e retrucou. Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situações inferior a ele, mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Então, é aquilo que eu falei no início, né? Ela não poderia ir atrás, era o amado dele, mas não poderia ir atrás. Era ele que tinha que vir em busca dela, né? Por causa que ele estava no plano superior. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que se recebesse o devido consentimento, enquanto obtiver a permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou Isaura nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade,
não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos sucessivos em Campo da Paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que um casamento de almas é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Então, a Isaura, para o que foi aconselhado para ela, né? Que ele tinha que trabalhar durante 6 anos para merecer acompanhar o noivo, para se mudar ao nosso lar e casar-se com ele. Nada vem de graça na espiritualidade. E cada um vai receber pelas suas obras. Nossa irmã, que se foi muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Então, mudando padrões mentais, né? Ela foi aprimorando para mudar os padrões mentais. O interessante também é o que ele falou aqui, né, no parágrafo anterior, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. É aquele início, né? Você tem que ter cuidado de todos os sentimentos o tempo todo, se policiando o tempo todo, pensamentos e sentimentos. E lá, no caso, ela não, né, foi também o que pediram para ela ter esse cuidado, né? Recebi essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada. Quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo, estive no solar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá estarei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho, e nossos instrutores afirmam que sempre que tudo de bom deve aguardar do destino, quem saiba servir o bem e trabalhar com esperança. Então, o que ele fala aqui? Que se a gente serve, se nós servimos o bem, podemos aguardar sempre o nosso melhor destino. É sempre servir o bem, fazer o bem. Que não tem como ter um destino diferente de um destino bom. É isso que os instrutores falaram para a Aldonina, né? Admirando a beleza de sentimento daquelas jovens, indaguei emocionado. Então, ele faz referência aos sentimentos aqui. Ele não está fazendo referência ao intelecto, como talvez nós faríamos na Terra, quando a gente encontra alguém falando muito bem, né, se colocando muito bem, se expressando muito bem, com um corpo bonito. A gente não fala de sentimentos. A gente vai falar de intelecto, da maneira que valorizar, talvez, a capacidade, as ideias, a maneira de se expressar. Mas pensar na beleza dos sentimentos dessa pessoa iria ser bem difícil. É muito difícil que isso aconteça. A gente valoriza pela sabedoria, pela força de expressão, mas por sentimento não. E é isso que ele está, né? Ele admira a beleza dos sentimentos daquelas duas jovens, né? Mas não tem vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existe por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília, como quem não desejasse ser ingrata às bênçãos do Eterno.
muito nos dá o Senhor em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros inferiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Então, quando ela fala temos os problemas de finalidade, é porque quando é criada uma colônia, ela é criada com um objetivo, ela é fundada com um objetivo. E ela tem um propósito central disso daí. E muitas vezes tem grandes dificuldades para atingir esse propósito. Então, por isso que ela fala, além disso, temos problemas de finalidade, ou seja, tanto problemas que ela tem, né, de trabalhos espirituais, que muitas vezes, não é que ele se desvia, mas tem aqueles obstáculos que talvez o objetivo principal, ele não fica tão claro, de tantas situações contrárias que eles vão enfrentando a cada dia. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. Então, o Campo da Paz foi criado com esse objetivo. Esse que é o objetivo do Campo da Paz. E o que nós encontramos aqui, né, no plano terreno, quando a gente vai num pronto-socorro? Né? Como que é o clima de um pronto-socorro hoje aqui? Então, é exatamente a mesma coisa lá. Nesse posto de socorro urgente, se aqui nos encontramos acidentados, né, pessoas atropeladas, pessoas que levaram tiro, pessoas que estão sofrendo e que talvez estão demorando, né, para serem atendidas, sofrem mais ainda, lá também eles passam pelo mesmo problema. O posto de socorro dele são pessoas sofredoras, espíritos sofredores, e que muitas vezes eles não têm, como ela disse, a dificuldade de criar mão de obra que eles têm lá. Muitas vezes também não têm um corpo tão amplo para dar atendimento a esses espíritos. Então, por isso que ela fala que tem esses problemas também de finalidade muitas vezes, esses problemas que, né, embasam no propósito das colônias. Esses são os desafios que eles mantêm nesse posto. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro, como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao nosso tempo. Então, eu falei isso no início, mas na verdade era agora, né? Que ela fala isso, que tem os postos de socorro de 10 em 10 quilômetros. Então, a gente vê que ninguém no umbral fica desamparado, né? Ninguém fica abandonado. Até, né, tem esses grupos no posto de socorro para atender esses sofredores. Só que o umbral ele está realmente cheio desses espíritos revoltados que eles não querem ajuda.
Lembra que uma das dificuldades que eles tinham nos capítulos anteriores, a dificuldade de fazer entender que esses espíritos estavam errados enquanto estavam encarnados. Mas eles acreditam que foram certos. Tudo que fizeram enquanto estavam encarnados aqui estava certo. Então, tem essa dificuldade de dar o braço a torcer, né, diríamos. E por isso que não conseguem ser ajudados tão facilmente como eles gostariam. O que falta, né, no umbral é a falta de arrependimento das pessoas, dos espíritos que estão lá. Acreditar e perceber que eles erraram. Falta de arrependimento. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras, e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos no campo de batalha com a paz de Jesus. Imagine alguma Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. Então, ainda que eles estejam correndo para cima e para baixo, né, para dar assistência a esses espíritos sofredores, ainda eles encontram uma paz interior que eles não entendem. O serviço se circunscreve só à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais terno, que compreende os primeiros 7 anos carnal. Então, a gente percebe que para os espíritos que nos acompanham no nosso período encarnatório, o período mais difícil para eles são os primeiros 7 anos. Porque é o período onde eles precisam dar esse bom direcionamento para nós. Então, são os primeiros 7 anos de vida nossa que damos mais trabalho para essas equipes. E talvez lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou explicando. Felizmente, porém, temos a faculdade de volitação bastante adestradas. Então, eles vão e voltam rapidamente para a Terra e para o umbral, para as colônias. Vai e volta rapidinho. Então, por isso que também conseguem ajudar bastante. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz a eficiência, senão também no que se refere ao amparo magnético. E sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. Terminou esse capítulo. Eu acho que a gente poderia conversar, né? Temos 20 minutos, 15 minutos para terminar esse encontro, e fazer o capítulo 31, que também é bem leve, bem tranquilo, né? Que fala sobre um pedido que fazem para Cecília. Então, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa agora, a gente já conversa, tira abaixo, né?
derrubo a sala e abro a outra e a gente vai para outro capítulo hoje. Precisa derrubar a sala? Não pode aproveitar esse tempo? Assim, se alguém quiser conversar, Se alguém quiser conversar, se alguém quiser conversar, Não, mas independente de conversar, se não pode já iniciar o 31? podemos, mas se a gente se a conversa gente conversa agora, agora, o 31 o fica 31 tranquilo, fica porque senão vai tranquilo, senão vai conversar conversar o 30 e 31 no 30 e final, Não, vai não, ficar não. ruim. Eu estou falando assim, para não derrubar a sala, aproveitar, mesmo se alguém complementar ou não complementar, a gente já inicia o outro. Não, tudo bem, Tudo sem bem, problema. sem problema. Eliana? Eliana, Eu eu gostaria gostaria de esclarecer uma dúvida. Lá tem o casamento, né? Entre os espíritos tal. E quando há esse casamento, é porque eles viveram aqui na Terra também esse grande amor, não sei o quê. Isso, exatamente. Tá, agora outra coisa. E o que acontece quando um deles, do casal, tem que reencarnar? Eles se separam? Se separam, continua a vida continua. Eles podem se separar, eles podem voltar aqui como um casal novamente, né? Eles vão, se tiver essa essa evolução, vai, que seja desta maneira, que os dois vivam juntos, tudo bem, tem que evoluir espiritualmente, né? Existem, sim, os acordos que são feitos no plano astral, que a gente vai, né, vamos reencarnar, um reencarna primeiro, vai esperar o outro para reencarnar, assim como aconteceu com o pai do Isaías, né? Que ele estava encarnado e a mãe estava encarnando, estava esperando por ele já também, lá no nosso lar. Então, são coisas que é tranquilo. Um pode encarnar primeiro e o outro espera, né? E o outro vai depois, mas são os acordos que são feitos entre eles, né, todos os espíritos envolvidos, que também não é só o casal que está envolvido, é a equipe, porque aí você tem que ver que você encarna já sabendo que talvez vai ser mãe ou pai de alguém, né? Que você vai ajudar, vai se comprometer a ajudar aquele espírito a evoluir também como filho, como filha. Então, tem tudo, todos esses acordos são feitos aqui no plano, lá no plano astral. Então, pode sim. Sei. E eu ia perguntar outra coisa que eu esqueci, né? Ah, meu Deus. Ah, sim, lembrei. Qual é, basicamente, o propósito do casamento lá? Porque aqui na Terra é formar uma família e ter filhos, né? Continuar a espécie, um espírito reencarnar, depois, enfim, tem esse propósito, né? Que qual é o propósito e como que eles casam? Vão viver juntos numa casa, só os dois, e ficam estudando, só os dois? É isso que significa lá? Exatamente, eles vão evoluir juntos. De repente, que nem ele trabalha no ministério, de repente ela vai trabalhar em outro ministério. A ideia de você manter ou aumentar ainda esse sentimento de amor, estar juntos, né? Mas também evoluir. E para isso, a evolução só existe no plano espiritual a partir do momento que você trabalha. Então, você vai estar lá como foi falado para ela, você tem que trabalhar durante 6 anos, né? Para que você tenha, para que você ganhe o direito, que digamos assim, para que você possa ir tranquila para o nosso lar. Então, é trabalho mesmo. Vão estar juntos, vão estar alimentando esse amor, tendo essa graça, porque não é todo mundo que vai poder ter essa oportunidade também de casar, né? Legal, eu sou feliz aqui, vou morrer e vou casar de novo lá. Não é bem assim, né?
são também escolhidos, assim como o André Luiz foi escolhido para tudo isso daqui que está acontecendo aqui entre nós hoje. É algo que acontece, mas não acontece todo final de semana tem casamento como nas igrejas aqui em São Paulo, né? Em qualquer lugar. Não é bem assim, não. Tá, e na reencarnação também, desse amor dos dois espíritos, pode um vir, né, como filho do outro, né? Pode, eventualmente pode. Vai depender do que eles precisem para evoluir, né? Aham, tá certo. Um amor de pai, de filho, né? Também pais, de repente... De repente, ela, por exemplo, ela está, no caso a Isadora, ela precisou evoluir mais do que Antônio. De repente, ela precisa, estão juntos, assim, no nosso lar, porém, ela precisa evoluir algumas coisas, tem algumas áreas que precisa evoluir na vida dela. E para isto, talvez ela venha aqui como filha dele, que continua amando, né, como filha, porém, ela tem que, como a nossa evolução é individual de cada um, então nós temos que evoluir sozinhos. Certo. Mas não ele adianta... pode estar ao lado para contribuir para essa evolução. Exatamente, né? Que pode dar como apoio. Uhum. Tá certo. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Oi, só uma dúvida. É a Priscila. Ok, Priscila. É rapidinho. Bom, aí tem esse casamento espiritual, né? Que é uma união, assim, muito, né? Fenomenal, né? Que diz que não existe isso aqui. Mas hoje a gente aqui, mesmo assim, não seria um para cada um, né? Por que eu estou perguntando isso? Hoje em dia o pessoal casa aqui mais de uma vez, né? Antigamente você, né, escolhia a pessoa ou era por amor, enfim, e seguia aquele casamento, né? Agora, hoje não. Você casa uma, separa, casa de novo. Tem gente que casa com mais de uma pessoa, mas assim, não necessariamente é um para cada um. Eu entendo aí que tem, como a colega aí falou, né, a reencarnação, né? De repente a gente tem que acertar contas com alguém específico, mas não que necessariamente a gente tenha aquela pessoa, né, lá no plano espiritual e estamos aqui vivendo outras relações para aprendizado com outras pessoas. Não sei se deu para entender minha pergunta, porque é um assunto meio complexo, né? Mas seria isso, se é um para cada um ou não, se a gente pode ter experiências para evolução, né? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Exatamente. Eu não entendi, a evolução é isso daí, você, lá no plano espiritual, a gente pode casar, pode, é difícil, também, não é algo que acontece, todo domingo temos casamento, todo sábado tem casamento né, em algum lugar lá no plano superior, não. Então, são alguns que têm essa permissão de manter esse amor e alimentar ainda mais lá no plano espiritual e vão evoluir dentro das necessidades dele lá no plano. Na encarnação, quando eles vão encarnar, não necessariamente vai encarnar como com marido e mulher novamente. Eles podem encarnar, né, como pessoas próximas, que sabendo qual é a minha necessidade evolutiva. Quando a gente está no plano astral, no plano espiritual, nós aceitamos ver quais são as nossas limitações, muito mais fácil. E a partir disso, a gente cria um planejamento para poder encarnar, um planejamento encarnatório, reencarnatório. Nesse planejamento, é feito, né, não é só esse casal que está envolvido. Ele está envolvido esse casal, está envolvido os pais desses casais, né? Está envolvido talvez os filhos, está envolvido os irmãos. Então, é um grupo muito amplo. É por isso que tem muita dificuldade
de você, por exemplo, a gente encarna hoje e no nosso planejamento, nós tínhamos que casar com alguém para evoluir. Eu tinha que casar com aquela pessoa porque tinha aquela necessidade. Aquela pessoa ia ser um instrumento para a minha evolução. Porém, eu decidi, por livre-arbítrio, que a gente tem isso quando estamos encarnados, que no meio do caminho eu não queria mais isso daí. Então, o que acontece? Desencarnamos, o plano espiritual vai preparar novamente, talvez, nós, porque aí, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente lembra de tudo que foi planejado e aquilo que a gente não conseguiu realizar. Quando a gente para montar novamente esse planejamento, não é simplesmente, bom, naquele casal você desce e encarna, e no outro casal que da esquina você desce e encarna. E nesse planejamento, só novamente uma família construída lá no plano astral, para que depois encarnem, para que depois a gente venha. Então, por isso que a média de reencarnação nossa é de 60, 80, até 100 anos. Porque existe um planejamento muito amplo para que a gente possa encarnar novamente, muitas vezes com as pessoas que a gente, de repente, não fizemos, não usamos a oportunidade em outra encarnação, e vamos ter que encarnar, porque os dois precisamos encarnar juntos, os dois, os três, os quatro. Pode ser pai, filho, pode ser, hoje quantos filhos, matam os pais, a gente escuta isso todos os dias. Então, com certeza, vai ter um planejamento espiritual muito amplo para que eles voltem aqui e acertem as contas. Eu não sei se consegui te explicar, mas pode perguntar de novo se for o caso, porque não tem problema nenhum. Não, entendi sim. Respondeu perfeitamente. Ficou claro. Obrigada, viu? Nada, imagina. Edu, Oi. como também pode acontecer de existir um casamento entre a pessoa foi a mãe e a pessoa o filho? Sim. Tranquilamente. As nossas necessidades, hoje, por exemplo, nós estamos encarnados e a gente não sabe quais são as nossas necessidades para evoluir a evolução do nosso espírito. A gente vai retorna no plano espiritual. O Edu tá com microfonia. Então, eu não sei o que está acontecendo. Acho que o microfone do Eduardo deve estar aberto, né? Não, a Eduarda falou que não. É o da Inês que tá. Da Inês? Não. Da Inês era. Tá no microfone. O meu não, já fechei. Não, então, mas enquanto está aberto, tá dando microfonia comigo. Com o meu. Não sei como, mas tudo bem. Então, eu perdi a conversa. Eu perdi o fio da meada. Mas assim, eu tinha perguntado sobre o filho. Aí você falou alguma coisa referente a isso. Tá. Então, pode perfeitamente acontecer isso daí, né? Vai depender da nossa necessidade de evolução como espírito. A gente pode vir como filho, a gente pode vir como pai, a gente pode vir como... não adianta. Só quando a gente retorna para o plano espiritual que a gente vai estar sabendo quais foram as nossas pendências, o que deixamos para trás. E é montada novamente o palco para nós, novamente. Só que o palco são muitos artistas. Não é só meu e da Eduarda, no caso. Não, são muitos artistas. E precisa para que eu evolua. Eduarda? É que às vezes a gente, no plano espiritual, ele é muito mais simples do que o plano material. A gente gosta de complicar as coisas, né? A gente gosta de casar, descasar, não deu certo, vamos tentar outra vez. Mas no plano espiritual, quando existe um casamento, uma celebração, uma cerimônia de casamento no plano espiritual,
Isso daí é com almas afins, muito afins. Até para começar, não existe falsidade, não existe fingimento no plano espiritual. A gente não tem como né, colocar uma máscara. Então é tudo muito mais claro. E o planejamento reencarnatório, ele está longe de ser se resumir em relação sexual. Não, o propósito do planejamento reencarnatório é evolução espiritual. Então não importa se é com o filho, não é uma relação incestuosa. Estamos falando de espíritos que estão se unindo, se colaborando para que a gente evolua. Então, quem complica somos nós encarnados, porque a gente não percebe essa singeleza, essa simplicidade de amor fraternal em prol da evolução do próximo. Então, não tem complicação. Lá não tem esse negócio. Tanto é que, nessa história que a gente está falando, né? É uma família que encontra-se em Campo da Paz, né? E o marido, né, faleceu primeiro, ele foi pro Campo da Paz. Ali ele se recuperou das suas mazelas espirituais. Ele aguardou a chegada da esposa, ele aguardou a chegada da filha para que eles continuassem o trabalho que ele começou a desenvolver ali dentro. Então, por quê? Porque esse núcleo familiar, até mesmo enquanto estruturado no plano material, ele tinha alicerce. Assim como aconteceu com o pai do André Luiz, que a mãe se propôs o quê? Reencarnar, a mãe que já está lá no plano espiritual, né, mais elevado, ela se propôs a reencarnar para casar novamente com o pai de André Luiz, para fazer uma regeneração espiritual com o pai de André Luiz e acolher as amantes do pai como filha. Então, o projeto da reencarnação, ele é um projeto de amor. Não é para castigar, é para regenerar. Porque a gente só consegue essa regeneração no plano material. É o mundo de provas e de expiações. Né? Vai acabar, né? Estou abrindo outra sala, tá? Hoje, agora a leitura. Fica atenta aí se você pegar alguma coisa, porque aqui não tem nada marcado, nada. É só leitura. Tá. Então, se
E falta um agora. Mas tudo bem, vamos começar. Vocês vão perceber que não tem muito, por isso que esse capítulo, esses últimos 2 capítulos, não tinha muito comentário, e esse daqui também não vai ter muito. Mas a gente vamos trabalhar o que puder, a gente vai desenvolvendo, tá? Capítulo 31, Cecília no órgão, ao órgão. Muitas vezes, no círculo carnal, tivera prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os ilustres estavam magnificamente acesos. O som tá ruim. Tem que desligar o microfone da Maria Eduarda. Agora o meu tá aberto. O que está aberto? Meu microfone. Da Maria Na Eduarda. hora que eu entrei, ele já veio aberto. Vamos lá. Todos os ilustres estavam Só porque comecei a falar, mais gente chegando. Quem faltava? Nayuta. Vamos lá. Todos os ilustres estavam magnificamente acesos e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria e com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores. Com os colaboradores diretos da sua obra na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções habitantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o Salão da Música. Então, como André Luiz sempre gosta de estar nos mostrando, né, descrevendo os espaços onde ele sempre está, quando ele visitava os parques, né, ele faz questão de nos descrever minuciosamente. E faz até com que a gente possa imaginar, né, esse salão onde ele está, e agora o Salão da Música que está sendo convidado. Houve geral contentamento, e a senhora Bachelard, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminado por luzes de azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos músicos executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na Terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali num quadro vivo encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sob aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília que executasse alguma coisa. Eu? Disse a jovem, corando. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura,
como poderei executar para os ouvidos, para seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais velhos. E antes que a jovem Bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mãe deve lembrar comigo a música predileta do meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa, e vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com a emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a Toccata e Fuga em Ré menor de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. O interessante aqui, né, você vê, a gente fala que primeiro essas grandes óperas, né, foram criadas no plano espiritual para que depois fossem escritas aqui, né, no plano material. E aqui ela está tocando uma música do Bach, né, lá no plano espiritual. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Vi-a enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma. Falou nobre a senhora com ternura de mãe e mostre-nos seu coração. Então, aqui está nessa música que ela vai cantar, no caso, a gente vai perceber essa valorização do amor, dos sentimentos verdadeiros. É uma música criada pela Cecília, onde ela vai expressar o amor que ela tem por aquele rapaz que ela está esperando que ele desencarne e que chegue aqui ao posto da colônia, ao posto de socorro. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se os gestos, o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu. Voltou ao teclado, mas permanecia agora profundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Começou a cantar, de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. Era tão forte, tão verdadeira, que também era essa música que ela estava cantando, que seria até impossível, né, de cantar aqui hoje, naquela época, em 1940, né, imagina hoje, então. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora, mas de algo me lembro para registrar aqui com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nós banhávamos, Cecília cantou em voz veludosa e cariciante. Agora é a música dela, tá? Guardei para teus olhos
as estrelas brilhantes do seu calmo. Guardei para tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso da saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volte, amado, ainda mesmo, que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo e a ternura. Volta a mim. Vem, respira de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura. Dar-te-ei roteiro para a estrada. Amarei os que amas. Para que me abençoes com teu sorriso. Volta, amado. Esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Bonito, né? Bonito. Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe semblante elevado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Observei que a senhora Bachelard, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não tem vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de quedas em quedas, esclareceu a nobre interlocutora. Então, na verdade, quando ela fala de quedas em quedas, está dizendo que, né, só entra em fria o tempo todo, né? Esse Hermínio, né, só está entrando em fria, até agora não aprendeu. Essas quedas são as quedas espirituais, né? Só entra em fria, só faz coisa errada, né? Só entra em negócios errados aí. E a Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progrediria tanto na arte divina. E que bela canção! Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da carinhosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, conchegou-a ao peito e murmurou: Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça do fundo do abismo. Bonito esse capítulo, né? Uma leitura bonita, bem amorosa, né? Em todo momento, a própria Ismália, os pais da Cecília, né? Entendendo a dor dela. É muito, muito bonito esse capítulo. É mais para a gente, talvez uma leitura mais tranquila, mais zen. Mas ainda assim, a gente pode acrescentar. Então, quem tiver aí algo para compartilhar, que sentiu, que viu também, né? Não sei, que despertou um sentimento pela leitura da música dela. Pode falar, Eduardo. Nesse capítulo, a gente conseguiu perceber
que a amizade desses dois casais, ela é desde o plano encarnatório, né? Porque Ismália e a mãe de Cecília, elas voltavam juntas do internato, né? Então a mãe de Cecília sabia qual era a música que o pai de Ismália gostava de escutar quando elas voltavam. Então eles participavam dessa convivência ainda dentro do plano material. Acredito que essa amizade, até mesmo, né, o Bacelar conhece né, a derrocada de Alfredo. Ele conhece tudo o que aconteceu com Ismália e Alfredo, essa história e essa separação, né, que eles vivem. Ismália, né, é um amor genuíno, um amor alicerçado. Ismália fez parte desse desenvolvimento espiritual de Alfredo, porém ela é um espírito muito mais superior. Enquanto Alfredo ele ainda tem que ficar esperando a visita da esposa uma vez por mês. Para quê? Para que ele resgate, né, as situações da sua vida encarnatória. Então, a vida dessas duas famílias, ela já é antiga. Ela vem desde o plano material, essa vida das duas. Dessas duas famílias. E a Cecília, coitada, né? É uma música bonita, mas é uma música assim meio mórbida, né? Porque ela tava esperando que o cara morra. É isso que ela tá pedindo, volta pra mim. Só que eu não tô aí, volta pra mim aqui, morra para ficar aqui comigo. E, né, como a gente viu, o tal de Hermínio não é muito bom. Então ele tem muito ainda que aprender e o bom seria ele aprender no plano material. O bom seria ele fazer toda essa recuperação, essa queda de fichas, né, no plano material ainda, para daí sim ele conseguir ir para o plano espiritual mais leve, né, e eles puderem, né, desfrutar dessa vida em comunhão, assim como o pai de Cecília e a mãe de Cecília, né? Mas se ele partir logo de uma vez assim, eu acho que vai ser duro. E ela vai ter que sofrer ainda mais um bocadinho ainda, né? Mais alguém querendo contribuir? Eduardo. Mas é duro também esse coração da Cecília, hein? Que não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Pelo amor de Deus, né? Porque não sei, né? Talvez até seja também de outras vidas anteriores dessa que ela está vivendo, do qual o rapaz também está vivendo aqui na Terra, né? Porque que isso não está esclarecido, né, pra gente, vamos dizer assim. Ela também não quer largar esse osso de jeito nenhum, né? Pelo jeito. É que nem a Eduarda falou, né? Ele ainda tem muito a pagar, vamos dizer assim, na Terra, para depois ter o desencarne, né? Exato. E aí, ou ela vai estar sofrendo ainda mais, ou ela, sei lá, vai conseguir corrigir ele de toda e qualquer forma, né? Sei lá. Isso não está esclarecido. Ainda não. Luiz, pode falar. Eu tenho uma dúvida com relação ao capítulo anterior, que fala que tem as colônias, né, a cada 10 quilômetros, ou seja, tem milhares de colônias.
Aham. para socorrer todos os espíritos que estão desencarnados no umbral, né? E milhares, né? Tem. Imagina só, né? O umbral é bem, né? Oi? O umbral é bem grande, digo. É, exato. O planeta inteiro tem umbral, né? São, sei lá, bilhões de espíritos, né? Se a gente pensar. Eu acho que ele circula toda a Terra, né? Toda, nós E temos, aí é grande mesmo, porque circula toda a Terra. são 24 bilhões de desencarnados ainda, né? É 3 vezes mais do que nós temos hoje, né? Eu li alguma coisa, seriam 32 bilhões no total, né? Isso. É por isso que é bom a gente aproveitar nossa encarnação, porque senão, para entrar na fila de novo, já pensou 24 bilhões? Uau! Outra coisa que eu ia comentar, que eu já li que, vamos dizer, entre uma reencarnação e outra, pode levar, vamos dizer, como você falou, de 100 anos até 300 anos. Sim. Para conseguir fazer com que todo mundo, né, talvez nossos futuros avós, pais, se encontrem para que a gente possa reencarnar de novo. Né? Então, a gente tem que aproveitar o máximo possível aqui. Isso. É isso mesmo. Talvez a gente possa estar, assim como antigamente era maior os tempos, né? Hoje chega até, continua 300, 400, 500 anos, até depende muito, né, do espírito em evolução ainda. A semana passada, ou esta semana, não lembro, um menino de 8 anos, acho que da Escócia, se não me engano, da Escócia, menino, tá? Aí ele viu a fotografia da Lady Di, a princesa, né? Diana. E ele falou, eu já fui ela na outra encarnação. Eu já fui ela. E aí, até aí, a mãe e o pai achou que isso daí era, né, brincadeira. Mas aí ele começou a falar questões que só quem sabia disto era a família da princesa. E aí que agora inclusive estão, né, estudando, estudando, né? Estão dando atenção agora a ele, porque ele descreveu muitos acontecimentos de quando a Lady era pequena e tudo mais, que só ela saberia, ou a família, né? Pai e mãe. Então, você vê, quanto tempo que ela morreu, né? Uns 20 anos, não sei quantos anos que ela vai. 97. 97, então uns 30 anos. Se realmente acontece que reencarnou, já em 30 anos, né? Muitas vezes depende da evolução também do espírito, da necessidade de estar adormecido, né? Durante muito tempo, para poder enfrentar depois enfrentar tudo aquilo que fez aqui, né? A gente tem que estar preparado para isso, para não enlouquecer mais ainda, né? Na Coreia, eles acreditam que as pessoas, ao falecer, elas já automaticamente já reencarnam. Dependendo do karma que ela tem, dos deveres que elas têm na Terra, tipo, faleceu hoje, amanhã já tá nascendo de novo. E eles têm isso muito forte, assim, até os viciados em doramas da vida, muitos doramas passam isso, né, de pessoas que o amor além da vida. Aí a pessoa falece e aí ele já tá nascendo de novo para encontrar aquele amor que não foi resolvido naquele corpo. E aí eu tive uma curiosidade, tem um amigo que é, né, coreano, tudo, ele falou que tem religiões lá, tem crenças dele muito forte, que eles acreditam se tem uma dívida para resolver na Terra e acontecer uma fatalidade, né, eles falam que é uma fatalidade, acho que todo mundo já vem com sua hora de partida, eles reencarnam rápido. Não pega essa senha de milhões de pessoas que estão na Terra. Aí eu pensei, por que eu não nasci na Coreia para reencarnar logo? Pois é. Eu acredito que a necessidade de cada espírito realmente, né?
Porque uns podem demorar muito, levar esse tempo todo, 100, 200, 300 anos para voltar a ter uma encarnação, mas depende muito da necessidade de cada um, porque a gente sabe de casos, não só esse que você acabou de citar, né? A gente sabe de casos que teve reencarnação, que vamos dizer que não foi num curto espaço de tempo, vamos dizer assim, né? Aonde voltou para poder dar uma continuidade de uma missão, de uma necessidade de evolução. Depende muito, né? É uma coisa que nem a ciência é uma coisa assim que ainda é um como é que eu posso dizer? É algo assim que a gente sabe, mas que a gente não tem como dar resposta para isso. Não. Enquanto encarnado, não. Sim, enquanto encarnado, né? Que a gente fica sabendo dos casos, mas não tem como a gente dar uma solução, né? Fulano de tal, você vai morrer, e daqui 30 anos você vai voltar, que a gente não sabe, a gente não sabe de nada disso, né? Não. Não tem como. Eliana? É o seguinte, só para efeito de curiosidade, que eu estava falando lá da China, né? É China ou Japão que a pessoa Coreia. falou? Nem China nem Japão, Coreia. Caramba, então retiro o que eu disse e coloco Coreia. Que lá na Coreia eles imaginam isso tal. Aquela outra crença, o Jorei, por exemplo, que eu conheço, né? Eles acreditam, é uma filosofia estranha, que a gente vem para cá, o espírito vem para cá, com um karma para cumprir dos antepassados. Não é o que o espírito encarnado fez, é o que os antecessores deles que fizeram. O pai, a mãe, o avô, então, que a gente vem, o espírito atual vem para pagar os pecados da família anterior. Interessante isso. Eu prefiro acreditar que eu pago meu próprio pecado, entendeu? Pagar o pecado dos outros. Eu ia falar, aí já veio o Eduardo com a constelação familiar para resolver essa demanda. É brincadeira aí, né? Cada um de nós já tem uma carga tão grande, né? Pois é, não. Eu tenho culpa do que meu pai fez, do meu Se eu tiver que pagar os pecados da minha mãe, eu tô ferrada. Cada um com seus problemas. Você tinha que falar de mim, né, Cris? Você não sabe. Uma vez você jogar a culpa em mim, né? Eu sou culpada de tudo. Ih, já virou caso de família. Esqueceu, né? Esqueceu que tua mãe estava aí, né? Oi, Vani, ela não quer assumir o problema dela, né? Exatamente. Ela erra e a culpa é minha, né? Não, o que eu errei foi porque ela me ensinou. Tá. Tá certo. Mais alguém? Ô, Edu, Oi. tem a opção de não reencarnar? Olha só. Eu não sei se eu quero, acho que eu quero ficar lá em cima, viu? Não tem. Nossa, ela vai ficar até lá em cima. Não tem como. Ó, vou falar, porque os livros falam que é tão bom, que é tudo tão lindo, que você enxerga tudo tão diferente, com uma cor melhor, com amor tão bom, que todo mundo se dá bem, que não tem conflito, que é tudo tão lindo. Não tem essa opção de não reencarnar? Acho que eu não quero não, hein? Olha, a gente tem, depois que nós estamos em planos superiores, como foi falado acho que no capítulo, em alguns capítulos aí do Nosso Lar, onde
tem espíritos que eles não precisam mais encarnar, mas estão acima da colônia, né, do nosso lar, por exemplo, são espíritos elevados, mas eles pedem ainda para encarnar. Então, esses espíritos, normalmente, espíritos de luz, né, estou falando, eles demoram talvez 400, 500, 600 anos para encarnar, porque eles não precisam. Ainda assim, eles encarnam para, talvez, né, alguma missão, alguma situação aí que queiram experimentar. Mas eles são espíritos de muita luz que não tem mais necessidade de encarnar. Até aí, a gente vai ter que encarnar várias vezes, porque, por enquanto, a minha vela nem foi acesa, entendeu? Até acender vai demorar. Ah, Marcão. Ô, Edu, é só para tirar uma dúvida em relação a essa reencarnação, assim, que a Cris até comentou, de você já logo reencarnar. Isso tem a ver com aquela questão de alguns espíritos ter a reencarnação compulsória. Compulsória, me fugiu a palavra. Seria isso, né? Assim, não, porque a encarnação compulsória é tipo Adriana, que não quer encarnar, entendeu? Aí o pessoal fala, não, você vai encarnar, manda de volta, entendeu? Então é tipo, melhor ter na cabeça que Adriana, a gente quer já voltar. sabe que ela vai ter encarnação compulsória, entendeu? Mas não quero, tá se debatendo e tá voltando, né? Não, a encarnação compulsória é diferente do que a Cris está falando. A compulsória realmente é quando o espírito não quer reencarnar, porém, a equipe que está em volta dele sabe que ele precisa para continuar a evolução. Então, não são espíritos evoluídos, são espíritos que estão, né? Não é o pessoal que está no nosso lar, por exemplo. De repente, é um pessoal que está aqui nessa colônia da paz, onde eles preparam esses espíritos que saem do umbral e vão para esse ponto de socorro, eles preparam para encarnar logo. E talvez se ainda eles percebem que não quer, não, você vai mesmo, tchau. E volta para a Terra, né? E você não tem nem a opção de escolher como você quer voltar, né? Não, você vai voltar, assim, é feito uma junta espiritual, né? Você vai para tal lugar, você vai para a Argentina, você vai precisar ir para a Argentina para você evoluir mais. Aí eu fui para a Argentina, evoluí o que precisava e vim para o Brasil. Ah, pode ser, acho que eu quero voltar na Argentina, então. Aí Não quero mais voltar no voltou tudo para Brasil. trás. Aí tudo que você evoluiu na Argentina, você voltou para trás aqui no Brasil. Eduardo quer falar? Isso? Então pode falar. No caso da Coreia, no caso do menininho lá da Lady Di, né? Essas reencarnações que acontecem de forma assim muito rápida e quase que imediata, geralmente são por conta de desencarnes trágicos, abruptos, em que, né, como tem até uma história do Antônio Hermínio de Miranda, que ele escreveu um livro, em que uma criança, né, na década de 80, de 70, que isso aconteceu, não, foi anterior ainda. O livro foi escrito em 70, se eu não me engano, em que a criança, quando tinha por volta de 4 anos de idade, mais ou menos, ela começou a falar italiano e que na família não tinha italiano. Mas como que isso daí acontece, né? E a pessoa já começava a falar outra língua, e não tinha nem internet naquela época para falar, aprendi no YouTube, né? E aí ela começava a contar relatos de que ela estava numa praça tal, brincando com fulaninho, ciclaninho, isso tudo, e de repente veio uma luz muito grande, e quando ela acordou, ela estava naquela casa. Mas ela não morava ali, aquela casa não era dela, aquela não era a mãe dela. E a criança começou a ficar angustiada com essa situação, porque ela começou a lembrar dessa última encarnação que ela teve, e que foi o quê? Foi na época da Segunda Guerra, então caiu uma bomba na praça.
E foi esse desencarne, né, prematuro, vamos dizer. E muitas das vezes acontece também daquelas gestações que não se completam, abortos espontâneos, em que precisava ter ainda uma pequena fagulha, um pequeno tempo para que aquele espírito completasse a sua trajetória encarnatória. Trajetória encarnatória, tá certo. E aí, então, isso acontece. Então, esse menininho, né, uma forma que o mundo viu a forma em que a Lady Di morreu, né? Aí tem as teorias de que foi assassinato, né, e tudo mais, mas de qualquer maneira não deixou de ser uma morte trágica e brusca, né? Então, com um coração ativista como tinha a Lady Di, né? Uma pessoa que se colocava à frente em ajuda às crianças, né, aos órfãos, aos doentes, aos pacientes oncológicos e tudo, que era uma missionária, né? Não estou falando todos temos defeitos, né? Mas aquela trajetória missionária que ela estava se direcionando, e de repente ela morre. Então, eu preciso cumprir ainda um tempo determinado para que eu cumpra a minha missão. Mesmo que esse menino agora não vá cumprir a missão que era dela. Mas eu tenho essa necessidade de cumprir esse tempo de vida. Então, justamente situações que acontecem semelhantes às pessoas que atentam à própria vida, né? E aí ela precisa, né, voltar para aquele tempo de vida que ela desperdiçou, ela precisa completar. Então, essa trajetória, esse trabalho, ele já começa lá no umbral, no plano espiritual, como que é o nome? No campo dos suicidas, né? Para ter esse discernimento e aí fazer o seu projeto encarnatório novamente. Ô, Eduarda, você falou desse caso, desse menininho. Tem um caso, se vocês pesquisarem na internet, de uma criança também, que ele relata que ele estava no dia 11 de setembro lá nas Torres. Olha só. E aí ele relata, ele passeando com os pais, ele relata ter vivido aquilo. E os pais contam que não falam algo que nem, tipo, as crianças mais novas, tipo, meu sobrinho de 5 anos, eles nem sabem o que aconteceu dia 11 de setembro, das Torres Gêmeas. E era um menininho de 5 anos que falava. Ele falava que ouviu o barulho, ouviu a explosão, da correria. Ele contava vários momentos que vivenciou. Mas desculpa, Marco, só para completar o que ela falou, você tá com a mão levantada aí, perdão, mas mulher fala muito, né? Você sabe quando engata aí. Eu passei um caso aí no grupo, numa aula, umas aulas atrás aí, daquela menina que morreu em Brumadinho. Isso. Né, para vocês depois verem no Instagram, que ela relata, a menina na escola, quando a lama atinge todo mundo, e a professora protegeu, e ela lembra até a roupa que ela tava, as pessoas do bairro, né? Então é bem interessante isso. Foi uma morte trágica também. Pois é. Marcão, fala rápido, Marcão, porque senão as meninas te tomam lugar. Hoje tá demais. Não, na verdade, a dúvida é só em relação a gente, assim, a gente tem o esquecimento, não é, da última encarnação. E por que nesses casos esses espíritos relembram todos esses detalhes? Marcão, é porque o nosso processo reencarnatório, ele completa seus 7 anos de idade, entendeu? Então,
esse esquecimento, o espírito, a gente está aqui no material já, mas o espírito da gente ainda não sabe se está em nosso lar ou aqui. Porque esse processo de reencarnação, ele se completa a partir do primeiro setênio de vida. Então, por isso que as crianças, elas lembram muito mais. A gente tem relato muito de crianças falando sobre isso. E no caso, depois dessa menininha que o Hermínio de Miranda falou, o que acontece? Ela vai crescendo e ela vai se errando, né? E vai começando a esquecer. Ah, minha mãe falava que eu fazia isso, minha mãe falava que isso aconteceu, né? E vai se esquecendo. Agora, também se parte de uma situação em que a gente começa a alimentar essas lembranças, então podem ser lembranças que vão continuar e que, acima de tudo, elas foram permitidas lembrar, né? Porque tem essa permissão também. Vai ser necessário essas lembranças para que você cumpra o seu programado, né? Que não são todos que lembram, né? Ô, Eduarda, uma pergunta. Obrigado. E é verdade que quando você faz a regressão, você consegue lembrar de suas vidas passadas? Isso é verídico? Isso é verídico, sim, mas é assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque assim, se eu não tô lembrando espontaneamente, a troco de que eu vou mexer numa coisa que foi solicitada para que eu esquecesse, porque aquilo poderia trazer prejuízo nessa minha vida. Entendeu? Mas eu tenho, inclusive, conhecidos que fizeram terapias de vida passada com lembranças de vida passadas e que, assim, que eu vejo atualmente que são pessoas que são desestruturadas por conta de determinadas situações. Eu, particularmente, eu não sei se eu gostaria de saber das minhas vidas passadas. Só se eu fosse uma rainha, boazinha, sabe, não passasse necessidade, faria só bem. Agora, eu sei que eu não fui nenhum anjo de ternura, né? Se tá difícil nessa vida agora, imagina naquela que já passou, né? Se às vezes eu tenho vergonha da Eduarda de 20 anos de idade, imagina da Eduarda da outra encarnação como que era, muito pior do que era essa de hoje, né? Então, assim, pode, né? Você consegue, porque a gente vai começar a acessar aqueles registros acásicos, tá? Que eles são acessáveis, porém, né? Não acho que seria uma boa coisa mexer nesse vespeiro, né? Minha opinião. Eu tenho uma amiga que fez, porque ela tinha muito problema com o marido. Ela falou, vou fazer para entender o porquê que eu tenho muito problema com ele. A gente briga demais, né? E ela disse que quando fez, veio realmente na mente dela, sei lá, década de 30, 20, onde as pessoas usavam aquelas roupas, enfim. E ela entra num baile e vê ele lá com um charuto enorme, assim, e ela era apaixonada por uma outra pessoa. Olha que coisa louca, né? E aí mostra ele assassinando ela por conta dela ser apaixonada por outra pessoa e não corresponder a ele, sabe? E hoje ela tá nessa vida com ele. Mas assim, ela só fez para entender tão bem, tá tudo certo, tá tudo bem resolvido. Olha que loucura. Pensou, ela quer descontar nessa vida? Já pensou? Né? Pra mim, isso aí é igual procurar amigo no Facebook que você não vê há muitos anos. Se você não vê, não precisa pra nada. Então, deixa ele quieto lá. Mas também nessa encarnação você pode cometer um feminicídio, né? Já que ele cometeu da outra vez. Pois é. Não, no caso dessa amiga da Adriana, eu ia ficar com medo de dormir com ele. Meu Deus, se nessa vida ele quiser fazer igual. Eu ia ter medo. Meu Deus do céu. A gente já tem problema demais nessa vida para saber o que fez nas outras, né? Mas eu não sei, eu acho que... Eu não sei, né? Tem lugares ou algumas coisas que parece que, sei lá, você
parece que você lembra de algo, já vivi isso, não vivi isso nessa vida, tipo, era diferente, mas eu já estive aqui. Tem gente que, sei lá, eu já tive isso, em um lugar totalmente fora do meu meio, e eu olhei assim e falei, nossa, eu já passei aqui, mas não era assim, eu não era assim. Aconteceu já Eu acho que você... comigo, desculpa, cortei alguém. Não. Fui eu, mas... Não, pode falar, imagina. Pode Teve falar. uma situação que aconteceu comigo mesmo, e que, assim, o meu sonho de consumo é conhecer Roma. Eu não conheço Roma, o meu sonho de consumo, né? E teve a minha irmã, a família do marido dela é italiana. E eles foram na bodas de ouro da mãe, né, da sogra. Foi a família toda para a Itália. Então passaram por Roma e tudo mais. E aí eu chegava para minha irmã e começava, naquela época não tinha essa internet boa que a gente tem hoje, né, de falar assim ao vivo. Então eu esperei ela chegar para ela me contar. E eu chegava para ela e falava assim, mas você viu determinada coisa assim, assim, assado? Aí eu falei assim, nossa, não, eu não reparei, mas estava assim, estava naquele lugar. Então eu descrevia os lugares para ela, talvez porque eu lia muito também, né? Mas eu descrevia os locais, como que eram as esculturas, como que eram as peças, em que local, né, ficava as esculturas. E ela achava assim, eu não vi nada disso não. Eu falei assim, gente, será que eu tô sonhando? Né? Mas daí hoje, com o advento de uma internet boa, a gente já vê, né, as coisas como realmente elas estavam na nossa cabeça. E é isso, né? São lembranças. Será que, né, que uma outra vida eu estive lá na Itália? Pode ser, né? A gente chama de velho mundo, aquelas esculturas têm mais de 200 anos, tem mais de 300 anos, tem mais de 500 anos, né? Então, são essas lembranças. De repente vem flashes, né? Mas não necessariamente quer dizer que a gente vai lembrar de toda a história que aconteceu naquela situação, né? E é possível um médium muito bom, olhar para você e falar assim para você, olha, na vida passada você foi isso, então toma cuidado com o que você faz agora. É possível isso ou não? Tem médios que fazem isso mesmo. Mas o cara tem que ser bom. Né? E você tem que ser bom. Já pensou que falar qualquer coisa você acredita? Não, então, eu tô perguntando. Porque mas assim. Tem sim. Tem gente que faz sim, que fala assim. Eu já tive. Tá ouvindo? Já teve visão de alguém, Edu? Conta pra nós. Eu fui num lugar onde a pessoa. Eu fui num lugar. Isso uns 40 anos atrás, mais ou menos. E a pessoa, ele foi o presidente na época. Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita de São Paulo. Teve um problema, ele montou o centro espírita dele lá em Santana. Oswaldo Polidoro chamava. E aí eu fui no centro espírita dele, e era uma mesa assim, muito grande. E tinha vários. Mais pessoas que faziam psicografia. E ele chegou para mim e falou um monte. Ó, cuidado porque você foi isso, aquilo outro, cuidado com isso, com aquilo, sabe? E os papéis que eles me deram, 3, 4 histórias, sabe? Minhas de outras vidas, né? Então, assim, existe sim, mas tem que ser confiável, né? Para a gente acreditar mesmo. Aconteceu comigo também, me falaram isso, mas assim, com coisas que eu fui numa vida passada que às vezes eu fico refletindo e nessa vida eu sou um pouco assim, sabe? Então, Pode ser. Por isso que acaba calhando, né? Você fala, gente, então tem um fundo de verdade aí. Sim. Tem pessoas que são muito boas, né, nisso daí. Espíritos bons para... Eu não conheço, mas só conheci ele, já deve ter morrido quando era velho na época. Mas é interessante. Marcão? Eu acho que é um assunto que a gente, assim, às vezes tem que tomar até um pouco de cuidado, né, com o que a gente procura, porque eu acredito, assim, né, que
a espiritualidade ela nunca vai fazer com que algo chegue em você pelo outro, né? Eu acho que você tem que assumir a sua responsabilidade do que você está fazendo aqui. Então, o que te é dado é cobrado. Então, às vezes, essa coisa de a gente confiar no outro de uma forma tão cega assim, porque fulano, alguém vai vir falar isso para você, eu sou meio cético em relação a isso, sabe? Eu acho que se tiver que falar, fala para mim, então, né? O que aquela pessoa tem de diferente que eu não tenho, né? Se é sobre mim, fala para mim, então, né? Eu não sou, sei lá, se é radical demais, mas eu acho que... Chega e fala para você é fofoqueiro, fica contando da minha vida para os outros. Vai cuidar da minha vida, conta o gato. Fica contando da minha vida para os outros, seu fofoqueiro, conta isso para mim. Eu sei lá, só um desabafo. Porque às vezes a gente fica, né, criando algumas coisas na cabeça, às vezes, dependendo, você tem alguma situação, você tem algum problema, uma pessoa com uma irresponsabilidade, às vezes te fala um negócio desse, às vezes cria um cenário na sua cabeça, na sua mente, que você vai carregar isso para o resto da sua vida, ou vai criar um problema para você que você não tinha. Então, eu acho que é muito sério isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E ainda mais hoje, nesse mundo digital aí, que qualquer um fala qualquer coisa, né? Às vezes, para chegar uma abobrinha na cabeça de alguém aí, e isso, sei lá, coincidir com algo que você está fazendo, ou que você está passando naquele momento, acaba virando uma verdade e você... às vezes se desestrutura por causa de uma coisa que não tem nada a ver. Exatamente. Posso falar? Pode. Você tem 2 minutos, tá? Tá. Então, aos 30 anos atrás, eu estive num centro dirigido por um advogado, eu não me lembro o nome dele, era muito moço. Ele chamava-se Dr. Ricardo. Eu sei que ele fazia muita palestra fora do Brasil, e que tinha livros, não sei. Eu sei que a gente ia lá, não tinha contato com ele, ele era uma mesa bem grande também, e às vezes ele chamava as pessoas que estavam lá. E no meu caso, não, eu fui só para ter uma noção, eu estava muito abalada com a doença dos meninos, o que estava acontecendo com eles, né? A minha tia me levou lá, e nesse caso a gente só levava uma roupa da pessoa, né? Não falava com ele, ia embora, aí ele ia estudar, e depois ele entrava em contato com a gente, telefonava até. Aí, depois de uns dias, ele entrou em contato comigo, e ele não sabia nada dos meninos. Aí ele falou, são gêmeos, e eles foram assim, 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 me contou o que eles tinham feito, e que nessa encarnação eles não iriam concluir esse karma, que foi uma coisa muito grave e que não iriam concluir nessa encarnação. E aí, o que eu vou fazer? Mas ele falou direitinho um monte de coisa, sem me conhecer e sem ver foto, porque se ele tivesse levado foto, ia ver foto dos meninos e falar, esses daqui são gêmeos, né? E, aliás, ele me falou uma coisa muito triste que eu não quero colocar aqui. Não, tá certo. Né? E que eu vim aqui para ajudar eles nesse para carregar as malas. E é isso aí. Mas legal, então. Gente, nós temos 4 minutos. Vamos fazer encerramento. Vamos fazer o encerramento, tá? Quem se habilita? Então, eu vou habilitar alguém, tá? Já que ninguém se habilita, eu vou habilitar alguém. Cris Ramos. Eu vou. Então tá, vai lá. Então, Cris, ela foi mais rápida do que eu.
Ah, você ia mandar a Cris? A minha Não, filha? não, a outra Cris, a Cris Ramos. Ah, outra Cris. Pensei que era a minha. Pode falar, pode fechar. Então, vamos fechando os nossos olhos, ainda nessa energia boa de aprendizagem, que possamos evoluir plenamente, que possamos levar conosco tudo o que foi dito hoje, que podemos aprender e crescer mais e mais, ao redor das nossas experiências, ao lado das pessoas que estão ao nosso lado. Pensamos que aqueles que estão aos nossos lados talvez tenham sido nossos inimigos, nossos amigos, nossos parentes do passado. E é com eles que devemos aprender a perdoar, a consolar, envolvendo nossos corações nesse amor, nessa tranquilidade, que possamos levar pela semana tudo isso que foi dito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Que Deus ilumine nossos dias, todos os nossos amanhecer, que todo o nosso amanhecer seja um novo recomeço de aprendizagem, de carinho e de esperança no mundo melhor. Que assim seja. Obrigado, Vani. Não. Gente, muito obrigado. Foi mais ou menos. Bom fim de semana. É ótimo. Tchau, Sérgio. Tchau, querido. Tudo bom. Até a semana que vem. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Para nós todos. Se Deus quiser. Semana que vem. Tá bom. Bom final de semana a todos. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Tchau, bom descanso Boa para noite. todos. Tchau. Boa noite, obrigado.